Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast do Rio de Janeiro, da Igreja Luterana do Rio de Janeiro. Hoje vocês talvez estão estranhando que não é o pastor Ramires que está saudando vocês aqui, chamando vocês bem-vindos para participar do programa, mas sim sou eu, pastor Arthur Klippel. Eu sou pastor em Realengo, na cidade do Rio de Janeiro. E a gente está fazendo essa mudança primeiro para dar uma folga aí para o pastor Ramires. A gente vai reestruturar o nosso podcast dessa maneira, para que fique mais tranquilo, né? Para a gente fazer isso tudo, para não ficar tudo nas mãos dele. E também porque teve o nascimento da filhinha dele, a Laila, e todo mundo está muito feliz com isso. E a gente quer dar uma folga mais específica para ele poder cuidar, né, dessa sua filha, da sua esposa e das outras duas crianças também. Hoje, de forma específica, a gente vai falar sobre o primeiro mandamento e nós vamos trazer a visão luterana a partir ou a respeito do primeiro mandamento. A gente já tem muitos podcasts aqui no canal do Distrito que são bastante fundamentais, semelhantes a esses, né? Temos podcasts que falam sobre a vida cristã, que falam sobre batismo, sobre Santa Ceia, são coisas muito fundamentais, sobre justificação pela fé, sobre a Bíblia, né? O que ela é e, enfim, coisas a respeito de como ela veio. Então, fica o convite para vocês entrarem aí na nossa playlist dos podcasts e assistir todos os assuntos, né? E principalmente aqueles que mais agradarem ou despertarem curiosidade em vocês. Hoje, então, a gente vai falar de algo também muito básico, muito fundamental, apesar de que a gente vai tratar esse assunto, né, de uma maneira bem prática também. A gente sempre divide os podcasts em 3 blocos. O primeiro, então, nós vamos trazer uma parte um pouco mais teórica ou de fundamentos mesmo para tudo isso. E a partir dos próximos a gente tenta trazer sempre algo muito prático, algo que com certeza vocês vão lembrar e poder aplicar na vida de vocês também. Temos aqui 2 pastores participando conosco, já estão aparecendo na tela aqui, me ouvindo falar isso com vocês. Vou pedir para eles se apresentarem, na ordem que está aparecendo na tela aqui. Primeiro o pastor Natan, por gentileza, pode se apresentar e falar um pouquinho sobre a sua congregação também. Olá a todos, sou o pastor Natan, pastor aqui na congregação da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, também em Volta Redonda, região serrana do Rio de Janeiro. E é um prazer estar aqui, poder comentar sobre esse tema tão importante que nós estamos aqui. Amém. Muito obrigado, pastor Natan. Também pastor Martiniano, fique à vontade para se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo a todos em nome de Jesus. Pastor Martiniano Soares, aqui na Baixada Fluminense, especificamente Nova Iguaçu e Belford Roxo. É um prazer estar aí com os colegas e amigos, falar de um tema que eu digo assim, não é difícil. São muitos os escritos sobre o primeiro mandamento, Lutero, Agostinho, Calvino, enfim. Agora, a grande questão é conhecer e realmente cumprir, não é? Eis aí o desafio, não é? Enfim, Deus já está nos abençoando na nossa caminhada aqui. Isso aí, maravilha. Vamos começar então, de fato, o nosso podcast, né? Todo mundo, acho que já conhece nós três, a gente já participou de outros podcasts, mas é interessante a gente sempre se apresentar. Falando sobre o primeiro mandamento, talvez a dúvida, né? Por que falar sobre o primeiro mandamento? Talvez seja muito básico, mas o básico também sempre tem que ser revisado, repetido, né? Nós precisamos disso, afinal, isso, como é básico, nos dá um fundamento para seguirmos adiante. E quando a gente olha para as coisas que o Lutero fala sobre o primeiro mandamento, ele coloca isso como uma importância muito grande mesmo, né? Ele fala, onde está o teu coração, aí está o teu Deus, né? Onde você coloca lá o seu coração. E também ele diz, confiar em Deus, outra coisa não é, senão confiar nele de todo o coração. Na verdade, ter um Deus, outra coisa não é, senão confiar nele de todo o coração. Essa é uma outra frase de Lutero, bem famosa também, né? Pelo menos mais ou menos assim é que ele diz, se eu estou me lembrando bem. E a partir disso a gente quer falar um pouquinho sobre esse mandamento. Nesse bloco, especialmente, queremos trazer esse fundamento. E eu gostaria de começar de novo aqui pelo pastor Natan também, pedindo para que ele expusesse para nós sobre a lei de Deus, para aí a gente entrar no primeiro mandamento, que ele respondesse o que é a lei de Deus, como é que ela foi dada para nós, de onde ela veio, para que ela serve, né, para dar esse pano de fundo para nós. Por favor, pastor Natan. Muito bem, acho que é bom a gente começar a refletir primeiro o que é a lei antes de pensarmos em quais são os artigos dela.
A lei de Deus, ela é a vontade santa do próprio Deus para a vida humana. E isso é interessante a gente lembrar, porque ela não é a mesma coisa que uma lei que nasce da cultura do ser humano, que vai mudar de época para época, depende do lugar e da civilização que você está. As leis humanas mudam. Agora, a lei de Deus, por ser a vontade dele para a humanidade, ela não depende de cultura para cultura, ela não muda de época para época, porque assim como Deus é imutável e a vontade dele não muda, assim também o que ele quer para nós é algo para todas as épocas, para todas as pessoas, em todos os lugares. E aí, a lei, então, Deus entrega essa lei de duas formas. Numa, ele deixa ela inscrita no coração humano. É aquele senso de moralidade que todo mundo já tem mais ou menos gravado dentro de si. Mas isso não é suficiente. Então, Deus também nos dá a lei de uma forma mais clara. E aí, na Escritura, então, ele nos dá uma lei completa e resume tudo isso nesses 10 mandamentos, que eu posso dizer assim, se eu tiver que condensar tudo que Deus fala sobre a vontade dele, eu chego nesses 10 artigos, eu tenho ali uma direção para todos os aspectos da vida. Então, a função desses mandamentos é ordenar a vida humana, sim, é para conter a maldade que existe no nosso coração, e é, sobretudo, o mais importante, ela está lá para mostrar que nós temos algo chamado pecado. Se nós não tivéssemos pecado, não seria necessário criar uma lei, né? Eu não preciso criar uma proibição para uma coisa que ninguém quer, mas eu preciso fazer uma lei que proíbe se existe desejo de fazer aquilo. Por isso, o simples fato de Deus nos dar essa lei já é uma denúncia de que, se dependesse da gente, nós faríamos o contrário daquilo. Então, esse é o resumo, né, da necessidade da lei. Nós estamos longe da vontade de Deus, mas ele é amoroso, ele nos mostra qual é essa vontade. E ele, então, deixa escrito e resumido nos 10 mandamentos essa vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável para nós, para que, a partir daí, nós possamos buscar a ajuda dele para ter ordem na nossa vida. Eu acho que a função da lei nós podemos resumir assim. E como que ela nos foi dada? Em primeiro lugar, eu falei, né? Deus grava no coração humano aquele senso da moralidade, mas escrita nessa forma de mandamentos, ele nos dá através de Moisés. Aquele episódio que eu acho que todo mundo que tem uma caminhada dentro da igreja já conhece, que ele é chamado no monte, e lá no monte Deus entrega a lei escrita em tábuas. E isso é um testemunho, não é? De que Deus escreve aquilo, né? É o dedo de Deus que grava nas tábuas a lei, para falar, essa é a minha vontade para as pessoas. Então, Deus entrega. E isso é o importante, não foi a vontade de uma pessoa, mas foi uma entrega. Moisés só recebe e passa adiante, né? Ele é só um instrumento para nós conhecermos essa vontade. E a lei, então, ela vem de Deus. Ela vem do próprio Deus. E ela nos direciona a esse próprio Deus. Acho que esse fica um bom resumo, então, sobre essa função da lei. Maravilhoso, não foi só bom, não. Só que agora você vai deixar o pastor Martiniano aí já encaminhado, né? Você já falou muita coisa que ajuda ele, né? A lei nos traz como é que a gente deve viver, é a vontade de Deus escrita, né? Apesar dessa vontade que ele deixou no nosso coração. E aí eu queria que o pastor Martiniano falasse um pouquinho sobre os 10 mandamentos hoje. A gente falou sobre Moisés, falou disso, né, desde o começo, né? A lei está ali, mas algumas pessoas às vezes têm dúvidas se os 10 mandamentos são aplicados até hoje. Deus quer isso, pastor Martiniano? Ou não, não precisa, a gente pode olhar para outra coisa. Claro que sim, perfeito aí, pastor Natan, as suas ponderações, o pastor Arthur aí complementando também, não é?
E, de fato, não é? O povo de Deus antes é o povo de Deus hoje também, não é? E aí a lei que Deus deu para o seu povo antes é para o seu povo hoje também. Vamos dizer assim, as pessoas de modo geral podem até mudar, e quase sempre, conscientemente ou não, nós mudamos ao nosso bel prazer. E aí, conscientemente ou não, a gente termina ouvindo outras vozes que a voz de Deus, não é? A voz do diabo, do mundo, do nosso próprio coração. Agora, Deus não muda, Deus não muda. E a lei está aí para o seu povo também hoje. E para quê, não é? E aí, complementando aquilo que o pastor Natan também falou, eu digo assim, não para a salvação, não para a salvação, não é? E aí os três usos da lei, freio, espelho e norma, não é? Mas para nos ajudarem a nos relacionarmos melhor com Deus, e aí os três primeiros mandamentos, depois os outros mandamentos que tratam da nossa relação com o próximo, né? Em suma, os mandamentos de Deus estão aí para o seu povo também hoje, não é? Nos auxiliando a vivermos a nossa fé em amor, né? Amando a Deus de todo o coração, alma e entendimento, que requer confiança plena, né? E amando ao próximo como a nós mesmos, ou como nos amamos, enfim, né? Ter sempre em vista os três usos da lei. E aí a questão é essa: eu não obedeço para me salvar, mas salvo, obedeço, vivendo a minha fé em amor, até que um dia a gente vai chegar lá. Isso aí, maravilha. Muito obrigado, pastor Martiniano. Já mencionou ali uma pequena divisão, né, dos três primeiros mandamentos e depois do restante também. Isso é básico, né, é fundamental para a gente entender que não é algo que a gente descarta, né? Os mandamentos, eles não têm a ver só com a gente ou com a nossa vontade, não. É uma maneira muito íntima de olhar para a vontade de Deus para o ser humano, diante dele e diante dos outros também. Muito obrigado. E olhando especificamente para o primeiro mandamento, né, a gente nem falou qual ele é aqui, talvez algumas pessoas que estejam assistindo não conheçam qual é o primeiro mandamento. E ele, resumidamente, Eu sou o Senhor teu Deus. Repitam comigo, pastores. Não terás outros deuses diante de mim, né? E Lutero explica esse mandamento dizendo: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. No Catecismo Menor tá assim, né? Claro que ele explica de maneira muito mais profunda em outros lugares, outros momentos também. Me ajuda aí, pastor Natan, olhando especificamente para esse primeiro mandamento aqui. Quem é esse Deus que diz ali: eu sou o Senhor teu Deus? Quem é esse Deus que todos devem adorar? Né? E por que a gente deve adorar só Ele, né? Não ter outros deuses diante dele? Uma ótima pergunta essa. Então vamos lá, quando a gente vê que eu sou o Senhor teu Deus, tem muita coisa nessa frase, e aí a gente demora até quando vai passar a instrução para as crianças aí, pelo tanto de coisa que esse trechinho pequeno significa. Quando diz, eu sou o Senhor teu Deus, e ele está falando isso, né, entregando a lei ali para Moisés, uma das coisas que a gente deve ter em conta é que isso não tem nada a ver com preferência religiosa. Tanto faz adorar um Deus aqui, o outro Deus lá, o outro Deus acolá. Não é a mesma coisa, porque isso se trata de uma verdade que é recebida diretamente do céu, né? Ele declara: eu sou o Senhor teu Deus. Portanto, não é só uma questão de escolha, né? Eu prefiro esse, mas esse é o Deus que se revelou, e isso é importante. Nós não escolhemos um Deus, mas o único Deus que existe, ele se revelou e ele que fala: eu sou esse daí. Então, existe um único Deus, e ele é quem se revela para que nós possamos adorá-lo. E quando a gente estuda quem é esse Deus, e a gente vai olhar a Bíblia inteira, né, a revelação completa, Antigo e Novo Testamento juntos, nós vamos ver que a gente entra naquele tópico que demora um pouco para explicar para quem está começando na base cristã. É um único Deus, mas ele tem três pessoas distintas ali dentro.
O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e, no entanto, não existem três deuses, mas um único Deus. E aí a gente vai começar a trabalhar esse conceito, porque é assim que ele se revelou, né? Eu vou dizer, cabe no meu entendimento essa dinâmica? Não, é maior do que o que eu consigo processar. Mas é assim que ele se revelou. E aí é esse o ponto sobre quem é esse Deus. Eu sei que eu não vou entender completamente a mente de Deus. Eu sei que eu não vou entender todo o conceito sobre quem ele é e tudo que ele tem. É maior do que eu. Mas eu sei que tudo o que ele revelou não é só uma opção de verdade, uma escolha de religião, mas é a verdade por si só, a verdade absoluta. Então eu posso guardar isso no meu coração. Mesmo que a minha cabeça não chegue com a razão até lá, eu posso guardar essas palavras, confiar nessas palavras. E, aliás, é isso que significa ter um Deus, né? Confiar nele mesmo que eu não entenda exatamente o caminho. E começa ali, em reconhecer que ele é Deus. Eu não sei tudo sobre ele, mas o que ele diz é verdade. E eu vou guardar no meu coração essas palavras. Portanto, o Deus verdadeiro é um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu só posso adorar a ele, porque só ele é criador, porque só ele é redentor, porque só ele é santificador, porque ele mesmo diz que não existe nenhum outro caminho fora dele. E se ele sabe todas as coisas e ele afirma isso, assim nós vamos crer. Portanto, é diferente de dizer, né, qualquer religião serve, todos os caminhos vão dar certo lá no final. Não é bem por aí. Existe um só caminho que Deus revelou, que ele entregou. E só esse caminho me apresenta o Deus verdadeiro. Esse ponto, portanto, é importante. Não é uma questão de escolha, né? Não é uma questão de tanto faz. Mas aí eu começo a ter que priorizar quem está ensinando sobre o Deus que se revelou ali. Né? Portanto, eu não adoro só uma ideia de Deus, um negócio abstrato, mas eu adoro um Deus que se revelou. Em Cristo, principalmente, porque ali está a maior revelação de quem é Deus. Fora de Cristo, eu não tenho essa revelação completa. Eu não posso dizer que todas as religiões vão adorar esse Deus, né? Mas eu posso dizer que Deus mantém na terra, sim, uma igreja legítima que o adora em espírito e em verdade, né? E aí cabe a mim, até por esse primeiro mandamento, saber qual é essa igreja e congregar. Isso coloca a revelação em primeiro lugar, né? Tira do trono, eu acho que qualquer caminho dá certo, ou tanto faz aonde eu vou porque Deus é um só, né? E não é por aí. Então eu entendo agora que é esse Deus que se revelou que eu preciso buscar, e eu preciso congregar num lugar aonde esse Deus é quem é anunciado. Se eu colocar outra coisa no meio do caminho, eu estou trocando a adoração do único Deus verdadeiro que se revelou por uma coisa que é o que eu acho, ou o que eu agrado, ou apenas uma questão, né, de convívio social, qualquer coisa. E eu acabo deixando de adorar o Deus verdadeiro. Olha como esse mandamento mexe em coisas profundas, né? Aonde a gente está congregando tem a ver com o primeiro mandamento, no final das contas. E aí tem que tomar cuidado. Tem muita gente que vai falar de Deus sem falar de Cristo. Olha o problemão, né, que a gente arruma aí. E aí é um ponto importante para a gente pensar também. Com certeza, né? O Jesus é a imagem do Deus invisível, né? O apóstolo Paulo ensina isso pra gente. Não dá para confiar nessa frase, todos os caminhos levam a Deus, né? Na verdade, todos levam para o inferno, só um é que leva para Deus, né? Que é Jesus. Isso adianta para a gente algo também, quando a gente olha até para a estrutura do catecismo menor, né? Isso que você estava falando, pastor Natan. Essa importância tão grande, né? Leva a gente a buscar uma congregação que mostre esse Deus verdadeiro e tudo mais.
E aí, vamos mudar agora para o pastor Martiniano um pouquinho, para ele conversar um pouco e falar para nós sobre a importância que Lutero dá para o primeiro mandamento. Ele começa o catecismo com os mandamentos, né? Ele não começa com o credo ou com o batismo, ele não começa explicando essas outras coisas, mas ele começa com o mandamento, com os mandamentos, né? E eu gostaria que o pastor Martiniano falasse para a gente um pouquinho sobre a importância que ele dá e também nós, é claro, né? Mas é porque a gente está se baseando no catecismo menor para falar sobre isso. E também como é que o primeiro mandamento se relaciona com os outros mandamentos. Você já deu uma palhinha para nós lá, né, no início, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nisso, né, e mostrasse ele também na nossa vida cristã, né? Vamos lá, vamos te ouvir mais um pouquinho. Pois muito bem. Lutero realmente dá muita importância, não é, ao primeiro mandamento em si. Eu falei antes, inclusive, não é, que pensando em outros autores, não é, por exemplo, Agostinho, Calvino, não é, digamos assim, os três falam a mesma coisa. No final, convergem naquilo que é o cerne do primeiro mandamento, agora com ênfases diferentes, não é? Agostinho, por exemplo, ali em Confissões de Agostinho, ele vai falar muito do primeiro amor, né? Calvino depois vai falar da adoração correta, é uma outra ênfase, né? Lutero, esta é a ênfase, confiança plena, não é? E aí, o catecismo menor, dentro de um contexto também, não é? É bíblico, mais histórico, não é? Pré-reforma, reforma, pós-reforma, né? A ordem ali dos assuntos realmente tem uma razão de ser, não é? E aí, porque os mandamentos primeiro, não é? A importância de se conhecer este Deus e Pai de amor, não é? E que agora eu confesso, a Ele eu oro, não é? Demonstrando esta confiança, digamos assim, eu me submeto ao santo batismo também, né? E aí vem o ofício das chaves da confissão, por último, Santa Ceia, não é? Que, além de conferir perdão dos pecados, também é luta força na luta, não é? Contra o diabo, o mundo, nossa própria natureza humana, não é? E aí o primeiro mandamento em si, aí Lutero vai dizer que o sentido deste mandamento realmente é exigir fé genuína, confiança plena no único e verdadeiro Deus, esperar em Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Eu sempre gosto de lembrar aqui que às vezes é fácil, pode ser fácil, digamos assim, confiar em Deus quando a despensa da casa, por exemplo, está cheia, quando as coisas parecem estarem na sua devida ordem, né? Tudo funcionando do jeito que a gente quer, como quer, enfim. O desafio é confiar em Deus, né? Quando a despensa da casa está vazia, quando as coisas, por assim dizer, vão de mal a pior. E aí, como é que a gente caminha com confiança em Deus, olhando para o alto, na certeza e na fé de que o melhor em e com Jesus vem depois, não é? E, por fim, como esse mandamento se relaciona ainda com os demais? Eu falei antes, não é? Tudo começa e termina no primeiro mandamento. Gente, quando eu não cumpro, não consigo observar, conscientemente ou não, o segundo mandamento, ou o terceiro, ou o quarto, e por aí vai, é porque eu já deixei de ouvir o primeiro antes, né? No final, é tudo sobre confiança. É muito comum no nosso meio também, não é, pastor Natan e pastor Arthur, a gente dizer, não é, que o centro da Bíblia é Jesus, a Bíblia toda aponta para Jesus, verdade, né? E no final é isso, é tudo sobre confiar em Deus, no único e verdadeiro Deus. Pastor Natan estava falando antes, e aí a gente vai lembrando e tal, aí a gente lembra do credo apostólico, né? Especialmente o primeiro artigo, quem é Deus? Quem é o único e verdadeiro Deus? Aí vem o segundo artigo sobre a pessoa e obra de Jesus. Lá na oração do Pai Nosso, né? Olha como começa, Pai Nosso. Quer dizer, essa relação, né, do primeiro artigo,
do Credo Apostólico com o primeiro mandamento, a introdução do Pai Nosso ali com o primeiro mandamento, e aí, de novo, tudo começa e termina no primeiro mandamento, porque é tudo sobre confiar em Deus ou não. Isso aí, maravilha. É tudo sobre confiar em Deus ou não. Daí tá a importância, né, de começar falando sobre os mandamentos e especificamente começar pelo primeiro mandamento, né? Talvez ele não seja o mais fácil de explicar, mas ele é justamente o mais fundamental, né? Deus também não errou ao colocar a ordem, né? Deixar ele por último ou lá pelo meio também não. A gente precisava ter isso como base. Que maravilha poder ouvir isso de vocês, né? E aprender mais um pouco também, relembrar coisas que já ouvi em outros momentos, né? E a gente poder compartilhar isso com você que nos ouve, que participa desse nosso podcast. Esse foi o primeiro bloco, mas você não perde por esperar os outros dois. Com certeza vão ter coisas tão importantes quanto nós ouvimos hoje e também coisas ainda mais próximas do nosso cotidiano, da nossa vida. Se é que existe algo mais próximo do nosso cotidiano do que essa última frase do pastor Martiniano, né? É tudo sobre confiar, né? Mas, vamos lá, vocês não perdem por esperar. Tchau, tchau, até o nosso próximo bloco. Fiquem com Jesus e na paz dele. Amém.